Sejam todos bem-vindos à nossa casa, tá bom? A gente vai fazer uma leitura para harmonização. Olhos limpos. A leitura da realidade varia quase sempre de acordo com o olhar observador. O que para muitos não passa de fracasso, para outros representa preciosa oportunidade de renovação e amadurecimento. Aquilo que enxergas como imprescindível, para outros representa preciosa oportunidade de renovação e amadurecimento. Aquilo que enxergas como imprescindível pode não passar de falsa necessidade criada pelo teu olhar ambicioso. A antipatia que sentes por este ou aquele companheiro pode ser fruto estrabismo psicológico gerado pelo teu olhar preconceituoso. Por isso, em todos os lances, aprende a olhar a realidade com os olhos limpos e o coração desarmado, levando em conta que aquilo que chamamos de felicidade e infelicidade quase sempre não passa de maneira como olhamos o mundo. Antagonistas. Ninguém passa pelo mundo sem enfrentar antagonismos. Entretanto, procura, quanto possível, não enxergar teus antagonistas adversários liberados de tua paz. Esforça-te e os interpretarás como instrumentos do mais alto em favor do teu progresso interior. Aquele que não enxerga o mundo pelos teus pontos de vista constitui um impulso para que aprendas a aceitar os outros como são. Aquele que te fere a alma sensível, com palavras ásperas, é agente da vida ensinando-te a tolerar. Aquele que te atrapalha na conquista dos ideais mais elevados é companheiro de jornada te chamando a perseverar. Pensa um pouco e constatarás que os teus antagonistas, sem o desejar, representam importante favor de elevação em teu caminho, auxiliando-te no desenvolvimento de virtudes e resistências morais. Diante deles, vala-te do diálogo equilibrado. Se não te derem ouvidos, envolve-os no clima da prece sincera, porque o fato de eles se posicionarem perante ti como opositores não significa que terás por tua vez de te transformares em adversário ferrenho, cultivando mágoa e irritação. Teus antagonistas são também teus irmãos. Lembra-te sempre disso. E quem já pauta a própria vida pelo caminho de fraternidade restrita, sabe esquecer o mal e seguir para frente, abençoando e amando sempre. Que assim seja. Tenhamos todos uma boa palestra. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa e vamos aproveitar esses momentos, vamos nos interiorizar, vamos nos sentir, mas sentir a essência divina, pois somos todos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Então a essência do Pai está em cada um de nós. Deixemos que neste momento
flua em nós o sentimento do amor, que possamos sentir toda esta energia que o Pai sempre emana para nós, nos dando assim a oportunidade de nos melhorar a cada instante. Senhor, vos agradecemos por todas as oportunidades, por nunca desistir de nós e sabermos esta certeza que trazemos na nossa consciência, que estais sempre conosco, que nos refortalece nos momentos difíceis e que possamos nós, Senhor, estar sempre contigo também. És luz, és bênção, és amor e és paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus e em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, pedimos a permissão para iniciar os trabalhos da palestra da noite de hoje. E conosco nessa noite, a nossa amiga, companheira, a Clésia. Que seja bem-vinda, que Deus te ilumine. Obrigada. Gostei de tema. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, né, à nossa casa. Sejam as pessoas que estão aqui pela primeira vez, que nós sabemos que tem irmãos aqui pela primeira vez, então a nossa casa recebe a todos com muito amor. Quem está assistindo de casa, que está assistindo pela primeira vez ou que vai assistir em outro momento também, desejamos que Jesus esteja, né, sempre conosco na nossa caminhada, nos nossos pensamentos, nos auxiliando aí para que nós possamos, né, ir melhorando um pouquinho mais a cada dia, né, nessa nossa missão evolutiva. E a temática de hoje, nós vamos conversar um pouquinho a respeito da nossa missão de paz. E vamos pensar, né, na nossa missão de paz, na nossa missão de educadores, não só enquanto pais, né, mas, Clésia, eu não tenho filhos, né, mas eu tenho um vizinho, né, o quanto nós somos responsáveis pela educação das nossas crianças, pelo olhar daqueles que são mais jovens do que nós, e nós com a nossa experiência, aquilo que estamos buscando no nosso dia a dia, no nosso aprimoramento, que nós possamos auxiliar quem está à nossa volta, sejam eles nossos netos, sejam eles nossos sobrinhos, né? Quem está passando por nós, um jovem, então, e até mesmo se nós pensarmos não só na educação das crianças, dos jovens, mas tudo isso que nós vamos pensar um pouco a esse respeito é para a nossa evolução, não é só para a evolução dos nossos filhos, porque quando nós vamos educar o outro, auxiliar o outro, primeiro é a nós que estamos nos melhorando. Quando eu me esforço para atender com paciência uma criança, para atender com paciência o filho, é eu que primeiramente já estou exercitando as minhas virtudes. Então esse é o convite de hoje à noite para a gente começar, né? Nós já estamos há muitas reencarnações já exercitando as nossas virtudes, que nós possamos, né, agora continuar dando sequência a esse nosso aprimoramento. E a referência que eu vou usar nessa noite, esse livro aqui, ele foi publicado agora em 2024 e foi um livro escrito por autores que fazem parte do Departamento da Família da Associação Médica Espírita do Brasil, a AME Brasil, e é um grupo de especialistas que são da área da saúde e são
profissionais, tanto profissionais quanto espíritas, que vêm estudando o olhar da família, o olhar das crianças, na visão da doutrina espírita. Então, por isso que nós vamos usar essa referência. Esse foi um livro muito indicado agora no encontro que nós tivemos no dia 25 de abril. Nós tivemos em Florianópolis a nossa Conferência Espírita de Santa Catarina, e foi um livro indicado. E aí, como eu gosto desta temática, nós temos, agora está acontecendo aqui na sala ao lado, às vezes nós estamos aqui e escutamos um barulhinho de crianças. São as nossas crianças que estão aqui na evangelização. Então, nós temos hoje aqui no Centro Espírita Evangelização, toda quarta-feira, todo domingo, às 8 da noite, e todos estão convidados. Então, quando vocês escutam um barulhinho de criança, aquele barulhinho gostoso de um sorriso, que geralmente é a gargalhadinha que eles dão ali. E quando nós estamos lá na evangelização, a gente diz, baixinho, baixinho. Aí eles começam falando baixinho, vão um pouquinho altinho, mas ali já é um processo educativo. Da mesma forma que lá nas nossas casas, nós também fazemos todo esse processo educativo. Então, aqui no centro, nós usamos o Evangelho, usamos o Livro dos Espíritas, voltado para a criança. Lá na nossa casa, o que a gente usa também? O Evangelho do Cristo na educação dos nossos filhos. Esse é o convite, da doutrina espírita. E aí eles vão usar nessa obra, vão citar o Evangelho, vão citar o Livro dos Médiuns, vão citar várias obras que vai pensar a esse respeito. Então, esse é o nosso convite ali. E nós vamos começar pensando em uma frasezinha que, de repente, ali ficou fraquinha para vocês. Mas olha só, educar é semear hoje os valores que florescerão na eternidade. Olha só, já começa com uma frase muito bonita. Toda sementinha que nós vamos plantando no nosso dia a dia, com quem está conosco, no nosso dia a dia, sejam nossos filhos, sejam as pessoas do nosso trabalho, seja no nosso grupo de estudo, todas as sementinhas que nós vamos plantando, colocando, regando, colocando terra, colocando água, fazendo aí uma analogia com as sementes, elas vão florescendo. Mas nós temos que pensar que com os nossos filhos, e até mesmo nós, a gente vai florescendo aos poucos. Por isso, a lei da reencarnação. A gente vai e volta, mas a gente sempre vai progredindo. Então, essa sementinha, nós vamos pensar quando nós estamos lá, tendo paciência com o nosso filho, quando a gente dar as mãos para ele e diz, filho, olha só, pensa um pouquinho, essa é a melhor atitude, essa é a melhor forma de você conversar com aquela pessoa, de você responder para a avó. Quando a gente está fazendo essa conversa com o nosso filho, nós estamos exercitando virtudes que são importantes para o nosso desenvolvimento. E hoje, inclusive, no nosso grupo de estudos aqui, no início, alguns colegas aqui vão já lembrar, nós discutimos ali, estudando ali, no grupo do Laércio, nós trabalhamos muito hoje sobre quais são as virtudes, o que a gente faz no nosso dia a dia que nos aproxima mais de Deus e o que nos distancia de Deus. Então, quando eu exercito, ensinando o meu filho a exercitar o amor com o outro, a exercitar o perdão, a exercitar a caridade, eu estou ensinando o meu filho a estar mais próximo de Deus. Então, esse é o nosso convite da doutrina espírita. E aí, na temática, quando eu olhei o texto, o artigo, ele tinha essa temática assim, o sacerdócio da criação. E era uma palavra que não ouvia muito comum, assim, na doutrina espírita. Assim, mas esse sacerdócio, o que significa sacerdócio da criação? Então, o sacerdócio, ele vem como uma palavra voltada à missão e o serviço. Nós, enquanto pais, enquanto avós, enquanto tios, enquanto pessoas responsáveis por pessoas menores, nós temos uma missão e nós temos um serviço que é a nossa doação, a doação para com o outro. Então, esse sacerdócio significa o quê? Que é uma missão dada por Deus ao ser humano, que nós pais temos. Então, vamos pensar, quem tem filhos aqui, nós vamos pensar, nossa, a minha missão foi dada por Deus para que eu possa cuidar, proteger, oferecer à criação que vai voltar ao Criador por meio de gratidão do trabalho e do amor. E diz assim, na tradição cristã, lá em Gênesis, Deus coloca o ser humano como um jardim que possa cultivá-lo e guardá-lo. Então, quando a gente pensa no jardim,
A gente não gosta de cuidar bem daquele jardim para que ele fique bonito. É tão bonito ter um jardim na frente de casa bem florido. Então, a mesma forma, são tudo aquilo que eu quero cultivar. Então, bom ver um filho respeitando o outro. Vai, chega lá na avó, avó, tudo bem com você? Está ali, um colega passou na minha frente. Não, mas está tudo bem, ele passou, mas eu vou deixar. Nossa, nós enquanto pais ficamos orgulhosos quando nossos filhos têm essas atitudes. Mas são sementinhas que lá vem do Evangelho do Cristo que nós vamos plantando a cada dia. Então diz assim, a paternidade e a maternidade, dignamente vividas no mundo, ela constitui o sacerdócio, olha que lindo, gente, do mais alto para o espírito reencarnado na terra, pois é por meio delas a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Então olha só, se eu viver bem a minha paternidade, a minha maternidade, eu vou estar auxiliando no progresso do meu filho. E de que forma? Com segurança e com clareza. E como é que nós vamos ter essa clareza? Através do Evangelho. Se eu tiver dúvida de como eu devo educar meu filho, basta ir lá abrir o Evangelho do Cristo, né? Se eu seguir, eu não tiver nenhum outro livro que eu possa estudar para educar o meu filho, eu pego o Evangelho, já começo por ali, né? O Evangelho do Cristo é o livro mais lindo que nós temos, que vai nos ajudar tanto na nossa autoeducação, né? Enquanto a educação da nossa espiritualidade, quanto a educação dos nossos filhos. Aí ali embaixo tem 3 palavras, regeneração, progresso e sacerdócio. A gente vai pensar então, a família como laboratório de cura moral. Quando eu penso nessa família como laboratório, né? Se a gente pensar lá em um laboratório, quando a gente vai pensar um laboratório de análises clínicas, né? Vamos fazer um exame. Tem a pessoa que acolhe, né? Que vai nos receber, tem a pessoa que faz, por exemplo, a coleta do sangue, tem o bioquímico que vai fazer a análise até chegar para nós essa entrega. Ali é um laboratório, até eu chegar a esse resultado desse exame, passa por várias pessoas, né? Passa por um tempo, às vezes, que esse sangue precisa receber alguma química para ver o que ele vai produzir ali para ter determinados resultados, mas vai passando por esse laboratório, por esse tratamento. E lá na nossa casa, a nossa família é um laboratório. Qual é o laboratório? Do exercício da paciência, do exercício do perdão. Então, olha que grande oportunidade que nós já temos para o nosso crescimento. A própria família já é o laboratório. Se eu consigo exercitar com os meus filhos o amor, a paciência, o perdão, vai ser muito mais fácil eu ir lá no meu trabalho junto com o Laércio e eu exercitar esse perdão, porque o laboratório está em casa. E quantas vezes fica fácil, às vezes a gente dá 2 passos para trás quando estamos no nosso trabalho, mas às vezes em casa a gente não faz isso. Né? Por quê? Mas se ali é o nosso laboratório, então se hoje à noite nós sairmos daqui apenas com esse fragmento de que a família já é o laboratório, nós já temos um bom passo. Porque ali a gente se sente à vontade, a gente se sente acolhido, ali a gente pode fazer as brincadeiras, porque a gente se sente à vontade. Mas ao mesmo tempo que a gente se sente à vontade, a gente às vezes corre o risco de escorregar um pouquinho mais pela própria liberdade que a gente tem. Né? Aí depois vem ali o progresso, né? Então, a evolução mútua entre pais e filhos. Esse é o nosso papel, de evoluir. Evoluir enquanto pais, evoluir enquanto tios, evoluir enquanto pessoas, como ser humano. E auxiliar que os nossos filhos também possam evoluir. E aí vem uma responsabilidade divina sobre a nova vida. Chega essa nova vida na nossa casa. Seja ela um bebê, seja ela um adolescente por um processo de adoção, seja uma criança de 5 anos, não interessa a idade que chega. Chegou, está comigo, agora. Essa é uma nova vida. Pode ser uma criança grande, pode ser um jovem, mas é uma nova vida que está chegando na casa para que a gente possa dar essa oportunidade. Aí vem, lá no Evangelho, no item 9, vai dizer assim, os espíritos precisam contribuir para o progresso uns dos outros. Os espíritos no sentido assim, que ele vai dizer assim, ó espíritas,
Compreendei agora o grande papel da humanidade. Olha que bonito, ó. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem ao espaço para progredir. Então está lá no Evangelho. Ela vem para progredir. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis. Agora olha só. Se fielmente cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes darei auxiliarão ao aperfeiçoamento e ao seu bem-estar futuro. Então, o futuro dessa criança depende dos cuidados e da educação que nós vamos dar. Mas olha só, coloca a linha amarela que ele chama bem a nossa atenção. Lembrai-vos que de cada pai, cada mãe, Deus vai perguntar: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Eu confiei esse filho a você. Você fez todo um planejamento no plano espiritual com essa família. Agora você está voltando. O que você fez? E como você fez? E aí vai seguindo. Aí traz, eu gostei muito dessa imagem, que a inteligência artificial nos ajuda muito agora para a gente pensar, né? Quando a gente olha só essa questão do paradoxo da infância, né? Por que tem a palavra paradoxo? Porque parece até uma certa contradição, porque o que nós estamos vendo, quando eu pego uma criança, né? Se eu pegar uma criança aqui, eu consigo olhar aquela criança na estrutura física, né? Se ela é morena, se ela é loira, né? Se ela é alta, baixa, se é magra, se é mais gordinha, eu consigo visualizar esse ser enquanto um ser material. Consigo observar se ela está sorrindo, se ela está... Imagino que se ela está bem ou não. Mas o que eu vejo, gente, ali é uma imagem do iceberg. Eu só estou vendo uma partezinha. Né? Eu não estou vendo por inteiro. Estou vendo apenas uma parte. Então, olha só. O que nós estamos vendo lá na infância é o visível, o biológico, o corpo infantil. O desenvolvimento físico dela, a inteligência, de como ela vem se desenvolvendo, se ela já sabe ler, se ela não sabe. Só que o que eu não estou vendo? Quando eu olho para o meu filho, o que eu não estou vendo? Eu não consigo visualizar no sentido, quando eu olho de cara assim, nossa, mas esse espírito é um espírito milenar, esse meu filho aqui, o Pedro, é um espírito milenar. Nossa, ele já passou por várias reencarnações. Por quê? Porque a gente geralmente, a tendência nossa é agir só como criança. Ah, só tem 2 anos, é só uma criança. Né? Mas ele já é um espírito que já vem com outros conhecimentos. Então, essa parte aqui a gente não vê. Mas olha só, ele já tem uma bagagem moral, tem uma individualidade, né? Ele já tem capacidades de intuições, de resoluções, que são conhecimentos das vidas passadas e que agora, com o nosso auxílio, ele vai cada vez se desenvolvendo mais. Então, aí, lá na questão 380, vai dizer assim, ó, tirando o obstáculo que a imperfeição dos órgãos impõe à sua livre manifestação, o espírito numa criança de pouca idade pensa como uma criança ou como um adulto? Né? Se nós pensamos lá naquele iceberg, o que os espíritos vão nos responder? Enquanto criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando ainda desenvolvidos, não possam lhe dar toda a intuição de um adulto. Ele tem, de fato, a inteligência bastante limitada até que a idade tenha amadurecido a sua razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa subitamente no momento do nascimento. Ela somente se dissipa gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. Então, no começo, essa criança, ela não vai conseguir compreender, por mais que ela tenha experiências, né, já de vidas passadas, mas o que ela consegue compreender é a partir daquilo que ela tem nesse momento aqui. Então, por isso que a gente ensina a falar dos 0 aos 2 anos, que a gente ensina a criança, né, a falar primeiro palavras, depois ela vai falando frases, depois lá em volta dos 3 anos, que vem que ela aprende a brincar, que vem todo o processo de imaginação, depois ela começa a escrever, começa a desenhar, começa a argumentar, mas eu vou considerar que esse espírito está ali para se desenvolver, mesmo eu sabendo que ele já teve experiências passadas, mas eu vou ter que exercitar toda a paciência de ir lá, pegar um livro de história e vou olhar, como é que o meu filho com 2 anos vai aprender? Adianta eu pegar
um evangelho e querer ler para ele, querer que ele sente ali, vai ouvir o evangelho todo. Não vai parar. Não vai parar, por quê? Porque nesse momento, enquanto lá aquela parte que nós olhamos só física lá, né, pequena ali que nós olhamos no iceberg, ele consegue nos compreender naquele momento de acordo com a capacidade que ele tem como criança. Então, por isso que nós vamos, quando nós estamos ali na evangelização, não tem a mesma evangelização que nós temos aqui, né, com o Laércio, né, com o Luiz, com o Cláudio. Quando nós estamos ali que os mediadores estão fazendo, a gente vai, senta, vai discutir. Ali nós temos que usar o desenho, nós temos que usar literatura. E é tão interessante que geralmente a gente começa a fazer a leitura com eles. Nós vamos ler hoje essa parte do Evangelho, vamos discutir. Antes de nós terminarmos de falar, eles vão dizer assim, não vai ter atividade, não vai ter outra coisa para fazer. Eles não querem da mesma forma que nós adultos fazemos. Quando vocês estão em casa, não tenho dúvida que é a mesma coisa. Né? Vamos sair, vamos lá na igreja. Tá, mas o que vocês vão fazer lá? Né? Nós vamos sair, vamos ao centro espírita. Tá, mas o que nós vamos fazer? Lá eu vou poder brincar? Porque é o que a criança quer brincar, que é o que ela dá conta naquele momento. E aí a gente precisa olhar para esse serzinho e olhar o que essa criança dá conta nesse momento para fazer. Então, por isso nós temos vários livros voltados para a criança na doutrina espírita. Então, se você for lá, tanto na internet, gratuitamente, nós vamos ter livros. Se você for lá na federação, tem. E nós temos livros para compra, para aquisição, que são livros que traz, né, ensinamentos do Cristo a partir da literatura, que é o que a criança consegue compreender naquele momento. E aí vamos pensar agora enquanto a nossa família, né, esse reencontro. Nossa, nós vamos, seja eles pelo processo via adoção, ou seja ele pela via biológica, nos encontramos. E agora? Né? Nós nos encontramos. A família é um local de aprendizado com um propósito comum, seja no grupo consanguíneo, né, ou um processo de adoção. O espírito ele vai reencontrar dois tipos de laços de acordo com os compromissos assumidos com o mundo e com a vida. Ele vai dizer assim, né, então ali vai ter o lar. Nós podemos ter, né, chegar aqui e nós sermos espíritos simpáticos, ou às vezes a gente não era tão simpático assim, mas que agora a gente precisa resolver algumas questões que a gente precisa ainda para o nosso processo evolutivo. E aí eu deixei ali bem marcadinho mesmo, que para vocês fazerem a leitura fica um pouco difícil, mas eu vou auxiliá-los. Então aí diz a questão 582, vai dizer assim, mas nós podemos considerar realmente essa paternidade como uma missão? Aí novamente vai repetir, pode ver que o tempo todo o livro do Espírito vai repetir. A gente faz a pergunta e ele assim, meu Deus, mas dá a mesma resposta? Claro que é essa resposta, olha, né? É sim, né? Com certeza. É uma missão. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o conduza pela senda do bem. E facilitou a tarefa deles, dando à criança um organismo fraco e delicado que o torna propício a todas as impressões. Olha só, o quanto ela é criança, né? Quem estuda neurociência aí sabe da plasticidade cerebral, da capacidade que a criança tem de aprender com tanta facilidade. Hoje a gente não fala que a criança está lá com 6 meses, basicamente ela não enxerga direito, mas ela está com o dedinho assim no celular. Ela já aprende. Ela aprende muito rápido. Então a criança tem uma capacidade de aprendizagem, principalmente dos 0 aos 6 anos, a capacidade dela de aprendizagem é muito grande. Por isso que nós não podemos esperar para trazer para uma evangelização quando eles estiverem adolescentes. Vai ser mais difícil. Se ele vem já pequeno, ele já vai aprendendo, ele já vai ouvindo. Eu não vou esperar para fazer o evangelho no lar, depois que depois ele escolhe. Mas tudo isso é prática. Como é que nós aprendemos no nosso dia a dia? Como é que a gente aprende coisas simples? Cuidar da alimentação, tomar água. É tomando água? A gente aprende a tomar água se não for tomando água? Bota ali a garrafinha ao lado e diz, toma coisa que tu precisa, que é importante para a tua saúde. Então, é nesse exercício que nós vamos aprendendo. A mesma coisa com a criança. Ainda diz, se este vier a sucumbir por culpa dos pais, estes arcarão com a punição e os sofrimentos do filho na vida futura, né? Os sofrimentos que os filhos vão ter, vai recair sobre esses pais.
por não terem feito o que dependia deles para seu avanço no curso do bem. E aí aqui, né, foi o que eu falei ali dos 0 aos 6 anos, mas eu quero passar um pouquinho aqui ainda para vocês aqui. Quando a gente pensa assim, né, ali quando eu trouxe ali a questão dos 0 aos 6 anos, para a gente pensar então nessa janela que a gente tem dessa capacidade da criança de aprendizagem, para a gente não perder nenhuma oportunidade, e para a gente pensar, né, que na neurociência vai falar de um neurônio espelho, mas o que é isso, né? Eles até trazem aqui no artigo falando e fazendo essa comparação, né, dizendo o que significa isso para a doutrina espírita, né? O que é o espelhamento? Por que eu não vou no espelho, o que eu faço? Eu vejo a minha imagem, é ali que eu estou vendo. O que a criança faz por meio de um espelhamento, pensando na doutrina espírita? Nós somos o espelho delas. Se eu estou lá, né, que o Laércio fez uma listinha conosco hoje lá no grupo de estudos. Se eu estou buscando desenvolver as minhas virtudes, o que vai acontecer? Meu filho também vai buscar desenvolver essas virtudes. Agora, se eu estou exercitando mais no meu dia a dia, né, o orgulho, a inveja, né, todas essas vicissitudes, meu filho o que vai aprender? É o espelho. Então, se a gente pegar, né, trazendo esse exemplo lá que eles falam ali, da neurociência, enquanto o neurônio espelho, que já foi comprovado pela ciência que há um espelhamento, a gente aprende pelas experiências com o outro, eu aprendo com o social. Nós já temos várias teorias que explicam isso. A gente aprende no contexto social. Se você colocar lá, né, tem vários filmes, tudo, que se a criança fica lá, né, tem aquele menino lobo, se ele estiver lá junto com os lobos, ele vai aprender igual daquela forma. Então, da mesma forma, lá na minha casa, se eu estou buscando fazer o Evangelho, se eu estou buscando essas virtudes que se aproximam do Cristo, dessas virtudes que se aproximam de Deus, a criança vai ter automaticamente esse espelhamento. Então, eu acho essa analogia do espelhamento muito bonita. E isso, gente, não é só com os nossos filhos, no nosso trabalho. Quando você vai atender uma pessoa, que ela vem com aquela leveza, diz assim, ai, que coisa boa que veio, entrou a fulana agora para eu atender, porque, ai, é tão bom, eu fico tão leve quando ela fica perto de mim. Por que fica leve? O espelhamento, né? Tu te espelha naquele. Você está com 4 pessoas que são muito felizes. Você pode até estar meio triste, mas daqui a pouco quando tu vê, tu já foi contaminado pela felicidade. Da mesma forma, nós vamos também se contaminar, vamos dizer assim, entre aspas, né, por essas atitudes boas. Então, por isso esse exercício do perdão, né, exercitando diariamente. Por quê? Porque se eu estou fazendo, eu estou colaborando não só com o meu crescimento. Primeiro, o meu crescimento, né? Sempre os primeiros a ser beneficiados com uma atitude boa é realmente quem está fazendo, o primeiro beneficiado. Mas eu estou beneficiando o outro. Então, olha como é importante a gente pensar, né, ao longo dessa semana nessa questão, né? Qual é o espelho? Como é que eu estou manifestando para as pessoas? O que as pessoas enxergam aqui? Né? Quando olham para a Clésia, o que estão observando? E aí o nosso filho vai fazer. E aí, às vezes, se eu falo alto, eu não quero que meu filho fale alto. Né? É um espelhamento. Se eu faço com amor, então o Evangelho do Cristo vai trazer esse exemplo. Como é que Jesus, né, ao longo da sua caminhada, por que ele ficava contando parábolas e contando, né, contando através de histórias, exercitando, né, toda a sua, os seus conhecimentos, trazendo o seu conhecimento para nós através das histórias? Porque seria mais fácil de compreensão para as pessoas. Então ele tentava olhar, e o que as pessoas faziam? Olhavam o exemplo do Cristo. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Então, olha só, os filhos percebem, por exemplo, a diferença da postura, né, dos seus pais dentro e fora de casa. Isso aí está no Missionários da Luz, né, essa passagem. Né, a percepção das nossas atitudes, que era aquilo que eu falava anteriormente, né, desse cuidado. Porque às vezes lá fora
o exercício, às vezes eu até exercito um pouquinho mais, mas às vezes em casa eu não exercito tanto, e aí a criança já vai logo perceber. Como? Né? Se lá fora, né, meu pai conseguiu ser educado, falar com calma com outras pessoas, por que conosco aqui em casa não consegue falar com essa calma? Né? Então, tá lá no Missionários da Luz, né, quando o Chico, através do André Luiz, vai fazer justamente ter essa percepção de trazer essa reflexão para nós. Ó, a percepção das atitudes dos pais dentro do ambiente doméstico, especialmente certos que serão observados pelos seus filhos. Então, sabendo que é observado, isso é muito importante. Aí tem na Revista Espírita, né? E aí eu peguei bem esse trecho da Revista Espírita que eu achei muito legal para a gente pensar nesses pontos aqui, ó. Os equívocos que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Então, assim, né, se a gente pensar na palavra permissividade, né? Deixa a criança fazer o que ela quer. Não, se eu estou aqui, eu sou adulto, eu sou mais experiente, automaticamente eu preciso saber o que é bom para os meus filhos, o que é bom para as pessoas que estão ali, né? Se eu me isento da responsabilidade, né? Falta de limites, não vou fazer nada porque isso é amor. Olha o que diz, né, referente ao impacto do espírito. Nós estamos estimulando paixões inferiores que se tornarão, né, uma segunda natureza no adulto. Então a criança vai crescendo achando que eu posso fazer o que eu quero. E hoje nós convivemos em sociedade, nós não podemos fazer só o que vem na nossa cabeça, né? Nós temos, e mesmo, o que vem na nossa cabeça? Tem que vir coisas boas. Então, o quanto nós somos responsáveis. Não dá de eu pegar e só entregar um celular para meu filho e dizer, vai ficar sábado o dia todo, domingo e tal, porque daí fiquei tranquilo, né? Então, aí ali na Revista Espírita vai chamar a nossa atenção para esse olhar, né, que a gente precisa ter para a criança, né? Até a própria questão das recompensas, né? A gente oferecer bens materiais para um bom comportamento, né? Se você ficar quietinho, você ganha tal coisa, né? A gente vai tomando um cuidado lá e na revista vai colocar ainda assim, tomem cuidado para que a criança perceba desde pequena já que ela precisa ir pelo olhar da espiritualidade, eu preciso fazer aquilo que é correto, não porque eu vou ganhar uma premiação, porque o dia que eu não ganhar a premiação eu não vou fazer. Não, isso faz parte do nosso processo evolutivo. Fazer o bem, fazer a caridade, ter paciência, né? Porque senão gera uma certa incoerência. E ainda no Missionário da Luz ainda vai dizer assim, como primeiros educadores, os pais, com raras exceções, são os primeiros a agir de forma prejudicial sobre os seus filhos, deixando-se levar pelos desvios e abusos de toda ordem. Olha só, né? Então, nós já vamos ali dizer assim, aqui parece que a gente já recebe um puxão de orelha, parece que não, a criança veio justamente para essa família, estão ali meus parceirinhos, né? Então, vem para esta família para evoluir, não, e nós pais nós amamos tanto os nossos filhos, mas precisamos tomar cuidado, né? Precisamos tomar cuidado que nós amamos, mas às vezes, né, muitas das vezes, o não é um amor, né? O não é um ato de amor. É fácil? Nem sempre, a gente sabe que não é, mas é necessário, né? Insistir um pouquinho, não, hoje eu não quero, eu quero ficar no celular em casa, eu não quero ir lá no centro espírita. Mas vamos, olha só, vai ser legal, tá? Quando vê, a criança já veio e diz, e sabe que foi legal? Eu observei semana passada, nós estávamos vendo que nós iríamos atrasar um pouquinho o passo na outra semana, porque eles não queriam parar do que eles estavam fazendo. Nós, não, mas já, tua mãe já está esperando, o pai já está esperando, temos que ir ali. Não, tia, deixa eu terminar. Então assim, eles estavam gostando, mas eu não tenho dúvida que muitos disseram assim, não quero ir, prefiro ficar em casa, no celularzinho, ficar no meu quarto assistindo a TV, mas o quanto nós adultos somos responsáveis, né, por essa criança. E deixa eu só ir para o último slide aqui. Então, a gente pensar nessa arquitetura, eu gostei muito desse desenho, né, do nosso papel da arquitetura do ser. Nós somos responsáveis, olha só, pela educação
seja, né, desse momento, dos deveres que nós temos aqui no mundo, mas seja das questões espirituais. Eu tenho a responsabilidade da escola, eu tenho a responsabilidade, né, de ensinar para o trabalho, de tudo aquilo que constitui esse mundo material. Eu tenho essa responsabilidade, mas eu tenho a responsabilidade maior ainda pela questão espiritual. Então nós vamos ter o apoio físico e intelectual, né, prover essas necessidades, a orientação moral e o preparo para uma vida maior. E aí quando eu trago, né, por meio da materialidade, é que nós estamos ensinando. Quando diz assim, eu tenho que comprar já outra roupa, será que eu tenho que comprar já outra roupa? Quantas coisas a gente pode ao longo do dia fazer as reflexões com as crianças? Não precisa de fazer coisas grandiosas, mas coisas que são simples no nosso dia a dia. Desde um acordar, desde agradecer pelo alimento, agradecer pela vida, agradecer pelo dia, agradecer pela família. Isso já é algo muito grandioso. Não precisamos fazer uma viagem para agradecer. Agradecer pela vida, agradecer pela saúde. Meu filho, que coisa boa que estamos com saúde. Vamos agradecer. E se estamos doentes, que olha que oportunidade que nós temos agora de ir ao médico. Vamos agradecer. Então, ter essa gratidão, e isso, com certeza, nós estamos falando aqui do que nós queremos fazer com os nossos filhos. Mas é o que nós precisamos fazer. Porque nós, enquanto espírito, nós ainda somos muito crianças, né? Então tudo isso nós estamos dizendo que é para o filho, é para nós enquanto um espírito criança, né? Queridos, obrigada pela atenção de vocês, por incrível que pareça, as minhas reflexões geralmente vêm em dia de chuva. Eu acho que eu gosto bastante dessa chuvinha gostosa que traz esse afeto, esse calor humano, né, do nosso coração aí. Que vocês possam ter uma semana muito abençoada, que Deus possa estar com cada um de vocês. E que nós possamos lembrar, né, quem é do nosso grupo de estudo aí, das palavrinhas que estavam escritas à direita do quadro, menos da esquerda, que à direita estavam as virtudes, né, o perdão, todas as coisas boas que nos aproximam de Deus. E aquelas que afastam, a gente vai exercitar, né, para que nós possamos, né, ter sempre Deus na nossa vida. Muito obrigada. Hoje nós vamos fazer um passe coletivo aqui. Então pedimos que cada um, quem tiver o domínio das emoções, pode fechar os olhos e se concentrar em si mesmo, como essência divina, elevando os pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que aqui se encontra, deixando que flua em nós toda esta energia de amor, de equilíbrio que nos traz a paz. Nos refortaleça, Senhor, nos teus desígnios, que é puro amor, que a tua essência nos refortaleça nesse momento, nos ajudando nesta nossa jornada de aprendizado, a te encontrar, Pai, porque assim estaremos em contato com o amor, sentindo a tua paz, a tua luz que ilumina esta nossa jornada, buscando aprender sempre mais e mais os teus caminhos, estes caminhos que o nosso Mestre amado Jesus veio nos mostrar. Deixemos que flua em nós esta energia que nos restabelece, que nos traz a cura dos males físicos, dos males da alma, e assim poder melhor vislumbrar e aproveitar a oportunidade abençoada que temos desta nossa caminhada. És amor, Senhor, sempre nos dando novas oportunidades. Que estas energias consigam nos fazer vislumbrar, ter os olhos de ver, ouvidos de ouvir, para praticar, aprender
e assim nos refortalecer cada dia mais dentro desta energia de amor, de equilíbrio e de paz que emana para cada um de nós. Que todos nós aqui presentes possamos sentir esta energia que acalma, que relaxa, que nos refortalece, nos ajudando assim em mais esta semana que segue adiante. Te agradecemos, Senhor, agradecemos a Ti, Jesus. Agradecemos a espiritualidade amiga que aqui se encontra, emanando para cada um de nós estas energias de amor, de equilíbrio e de paz. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja.